Ele, um milionário inseguro e desesperado para impressionar, a obrigou e humilhou sua empregada a servir pessoalmente seus convidados de honra como uma demonstração de poder. O que ele não sabia era que, entre seus convidados, havia um homem que conhecia o passado secreto e chocante daquela mulher silenciosa. Prepare-se para a cena inacreditável em que a empregada é reconhecida e um dos homens mais poderosos do mundo se curva diante dela em um gesto de respeito absoluto, destruindo a festa, o negócio e a reputação de seu patrão em um único instante. Acompanhe esta história até o fim para descobrir a verdadeira e nobre identidade de Helena e testemunhar a justiça poética em sua forma mais elegante e demolidora. Se você acredita que a verdadeira nobreza está no caráter e não no dinheiro, e que o mundo dá voltas de maneiras surpreendentes, esta história é para você. Fique até o fim, deixe seu like, se inscreva e comente de onde você está nos assistindo. Helena se movia pela biblioteca da luxuosa mansão de Marcelo como uma sombra. Seus movimentos eram econômicos, precisos, cada gesto executado com uma eficiência silenciosa que a tornava quase invisível para a agitada rotina da casa. Com seus 60 anos, ela era a empregada mais antiga e mais discreta. Seu trabalho era manter a ordem no santuário particular de seu patrão, tirar o pó dos livros que ele nunca lia, limpar as taças de cristal que ele usava para impressionar as visitas e garantir que tudo estivesse perfeitamente em seu lugar. Naquela manhã, enquanto espanava um grande e antigo globo terrestre de madeira que ficava em um canto, ela notou algo. Uma pequena bandeira em miniatura, representando o Japão, estava espetada sobre a cidade de Osaka. Com um suspiro quase imperceptível, Helena, usando a ponta do dedo indicador, moveu a bandeira com uma delicadeza e precisão surpreendentes, reposicionando-a corretamente sobre a capital, Tóquio. Foi um ato pequeno, instintivo, um reflexo de um conhecimento que não pertencia ao mundo de uma empregada doméstica. Ela continuou seu trabalho. Minutos depois, um dos jardineiros entrou rapidamente na biblioteca para pegar um vaso. "Bom dia, dona Helena", disse ele, apressado. "Bom dia, seu Carlos", ela respondeu com um sorriso gentil. Mas assim que ele saiu, enquanto ela passava um pano macio sobre a mesa de mogno, um sussurro escapou de seus lábios, baixo e para si mesma. "Ohayou gozaimasu". A saudação em japonês saiu com uma fluidez e uma pronúncia perfeitas, um eco de uma vida passada, de reuniões em salas de embaixadas e de longas negociações em outro continente. Seus olhos, que a maioria das pessoas na casa descreveria como cansados, eram, na verdade, incrivelmente atentos. Eles não viam apenas a poeira e a desordem, eles viam tudo. Ela observava a forma como os sócios de Marcelo interagiam quando pensavam que ninguém estava prestando atenção. Via a linguagem corporal, os gestos de poder, as microexpressões de desconfiança. Ela analisava as dinâmicas de poder naquele pequeno reino com a perícia de uma estrategista, de uma negociadora experiente. Ela viu, por exemplo, 2 jovens assistentes de Marcelo discutindo em um canto. Um era agressivo, o outro acuado. Um erro tático, pensou Helena consigo mesma, enquanto limpava uma estante próxima. O primeiro entregou toda a sua posição com a raiva. O segundo entregou toda a sua força com o medo. A negociação acabou antes de começar. Esse tipo de análise era constante, uma função de sua mente que ela não conseguia desligar, mesmo que seu corpo estivesse ocupado com a tarefa de limpar. Ela era uma rainha disfarçada de peão, movendo-se silenciosamente pelo tabuleiro de xadrez de outra pessoa, entendendo o jogo melhor do que os próprios jogadores. Para todos naquela casa, ela era apenas Helena, a empregada idosa, uma figura de fundo, parte da mobília. Ninguém poderia imaginar que aquelas mãos, que agora limpavam manchas de café, um dia já haviam apertado as mãos de presidentes e primeiros ministros.
Ninguém poderia sonhar que aquela mulher, que respondia com um sim, senhor, já havia silenciado salas cheias de homens poderosos com a força de seus argumentos. Ela terminou seu trabalho na biblioteca e se retirou, sua máscara de empregada simples perfeitamente no lugar. Mal sabia ela que o dono da mansão, um homem que só enxergava o mundo através do brilho do dinheiro e do status, estava prestes a chegar, trazendo consigo a crise que colocaria o seu passado e o seu presente em uma rota de colisão inevitável e explosiva. Marcelo Ventura entrou em seu escritório particular, um espaço que mais parecia a galeria de um museu de arte moderna do que um local de trabalho. Ele detestava a desordem, e por isso a sala continha apenas uma mesa de design italiano, sua cadeira e uma única parede de vidro que oferecia uma vista espetacular e dominadora da cidade. Ele se sentou, sentindo a satisfação do poder, mas por baixo, uma corrente de ansiedade o corroía. A Ventura Corp, o império de transportes que herdara e transformara em uma empresa de investimentos, estava em perigo. Uma crise financeira causada por investimentos arriscados e pela concorrência feroz das indústrias Takeda ameaçava engolir tudo. Sua única saída era conseguir um investimento massivo de um parceiro internacional. E sua única esperança era um homem, o lendário senhor Koji Tanaka, um bilionário japonês, conhecido por seus valores tradicionais e por sua desconfiança de novos ricos como Marcelo. Ele iniciou uma chamada de vídeo com seus sócios, ajeitando o nó da gravata e forçando um sorriso confiante. Senhores, tenho ótimas notícias, ele mentiu. O jantar com o Tanaka está confirmado para sexta-feira. Ele aceitou vir à minha casa. É a nossa chance de ouro. Do outro lado da tela, seu sócio mais velho, Pedro, suspirou aliviado. Que bom, Marcelo, porque o banco nos deu um prazo final. Se não apresentarmos uma nova linha de capital em 30 dias, eles executam nossa dívida. Relaxa, Pedro, disse Marcelo com uma arrogância que ele não sentia. O Tanaka é nosso. Ele é um homem da velha escola. Ele precisa ver força, estabilidade, um império. Ele precisa olhar para mim e ver um igual, um homem que tem o controle absoluto de seu mundo. E é exatamente isso que ele vai ver na minha casa. Enquanto falava, seu olhar vagou pela janela para os jardins perfeitamente desenhados de sua propriedade. Foi quando ele viu uma minúscula, quase imperceptível falha na perfeição. Um canteiro de rosas brancas, que deveria ser um tapete imaculado, tinha uma única flor com uma pétala amarelada, uma mancha, uma imperfeição. Para qualquer outra pessoa, seria invisível. Para Marcelo, era uma afronta. Era um símbolo de que seu controle não era, de fato, absoluto. A raiva subiu por seu corpo, uma raiva desproporcional, que precisava de um alvo. Ele sabia exatamente quem culpar. Ele encerrou a chamada com os sócios abruptamente e se levantou. Ele não usou o interfone. Fez questão de caminhar pessoalmente até o jardim, o corpo tenso de fúria. Ele encontrou o jardineiro-chefe, um senhor chamado Otávio, que trabalhava para a família Ventura há mais de 20 anos podando um arbusto. Outros 2 jardineiros trabalhavam por perto. Marcelo não cumprimentou. Apenas apontou para o canteiro de rosas. Aquilo, disse ele, a voz fria. O que é aquilo? O velho jardineiro olhou, confuso. Aquilo? O que, senhor Marcelo? A flor amarela, no meio das minhas rosas brancas. O que é aquela aberração? Otávio, o jardineiro, olhou para a flor e depois de volta para Marcelo, sem entender a fúria. Ah, sim, senhor. É uma pétala que está terminando seu ciclo. Acontece com as rosas. Amanhã de manhã eu a podaria. Amanhã? Repetiu Marcelo como se a palavra fosse um palavrão. Você está me dizendo que olhou para essa falha, para essa mancha no meu jardim perfeito e decidiu que ela poderia esperar até amanhã? Senhor, é apenas uma pétala, tentou argumentar o jardineiro. É um símbolo, gritou Marcelo, fazendo os outros 2 jardineiros pararem de trabalhar para olhar.
É um símbolo de desleixo, de que as coisas aqui não são perfeitas como deveriam ser, e eu não pago uma fortuna a vocês para ter um jardim quase perfeito. Ele caminhou até a roseira, arrancou a flor amarelada com um gesto violento e a jogou no chão, aos pés do velho jardineiro. Você está demitido, Otávio. O jardineiro o olhou chocado. Demitido? Mas por quê? Por causa de uma flor? Por causa do que ela representa, disse Marcelo. Representa que você não tem o padrão de excelência que eu exijo. Saia da minha propriedade, agora. Ele se virou e marchou de volta para dentro, deixando o velho homem humilhado na frente de seus colegas. O ato de crueldade o acalmou. Ele se sentia poderoso de novo. Ele havia restaurado a ordem, havia punido a imperfeição. Era esse sentimento, essa demonstração de poder implacável que ele precisava que o Sr. Tanaka visse. Ele voltou para o seu escritório, a mente agora trabalhando em seu plano para o jantar. Tanaka é um homem que valoriza a tradição, o respeito à hierarquia, o serviço impecável, o controle absoluto do mestre sobre sua casa. Ele pensou alto, olhando o perfil do investidor em seu tablet. Ele precisava de um gesto, um detalhe que mostrasse tudo isso. E então, a ideia surgiu. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Ele se lembrou da figura silenciosa que limpava seu escritório. Helena, a empregada, tão discreta, tão submissa, ela seria perfeita. O serviço do jantar não seria feito por garçons profissionais. Seria feito por ela, sua empregada pessoal. Seria o símbolo máximo de seu status, de seu poder. Seria a peça final de seu teatro. E seria, ele pensou, memorável. Com a ideia cruel já solidificada em sua mente, Marcelo começou a agir. Ele pegou o telefone e ligou para a chefe da sofisticada empresa de catering que havia contratado para o jantar de sexta-feira. "Alô, Madame Dubois", ele disse, a voz cheia de uma falsa polidez. "Uma pequena mudança de planos para o serviço de sexta. Seus garçons, excelentes como são, ficarão responsáveis apenas pela cozinha e pelo bar. O serviço da mesa principal, o serviço para mim e meus convidados de honra, será feito por minha equipe pessoal." A mulher do outro lado da linha ficou surpresa. "Mas, Sr. Ventura, nossa equipe é treinada para um serviço de 5 estrelas, para ocasiões como esta." "Exatamente", respondeu Marcelo, com um sorriso que a mulher não podia ver. "E eu quero que meu convidado veja um nível de serviço que vai além das 5 estrelas. Um nível de lealdade e tradição pessoal. Não se preocupe, vocês serão pagos integralmente. Apenas sigam a nova instrução." Ele desligou, satisfeito. O primeiro passo de seu plano estava executado. Ele havia isolado a mesa principal, criando um palco particular para sua demonstração. Agora, ele precisava convocar a estrela do espetáculo. Ele apertou o botão do interfone que conectava seu escritório à área de serviço. "Helena, na minha sala, imediatamente." A ordem foi seca, sem cortesia. Minutos depois, Helena bateu suavemente na porta e entrou. Os olhos baixos, as mãos unidas em frente ao seu uniforme limpo. Ela se sentia nervosa. Ser chamada ao escritório principal era algo raro e, na maioria das vezes, um mau sinal. Ela ficou parada a uma distância respeitosa da mesa dele, esperando. Marcelo a observou por um momento, como um cientista observa um inseto antes de dissecá-lo. Ele gostava da forma como ela parecia pequena e insignificante em meio à grandiosidade de seu escritório. "Helena", ele começou, o tom agora falsamente benevolente. "Como você sabe, na sexta-feira terei um jantar muito importante nesta casa. Talvez o mais importante da história da minha empresa." "Sim, senhor. Fui informada." Ela respondeu, a voz baixa. "Ótimo. E para esta noite especial, eu decidi lhe conceder uma honra, uma função de grande responsabilidade." Helena o olhou confusa. "Honra? Que honra ele poderia lhe dar?" "Você não fará a limpeza na sexta à noite", continuou ele. "Você será a única e exclusiva servente da mesa principal, apenas da minha mesa.
O queixo de Helena caiu levemente. Mas, senhor, e a equipe do buffet? Eles têm garçons profissionais? Eu não quero garçons profissionais, ele a cortou. Eles são impessoais. Eu quero que meu convidado, o senhor Tanaka, um homem que valoriza a tradição, veja o nível de serviço e lealdade que a minha casa possui. Quero que ele veja uma funcionária que está com a família há anos, que serve com dedicação. Isso, Helena, é uma imagem de poder que dinheiro nenhum pode comprar. Ele se levantou e caminhou até ela. E pela primeira vez, ela sentiu o cheiro de seu perfume caro tão de perto. Era um cheiro sufocante. Ele a estava tratando não como uma pessoa, mas como um objeto de decoração, um acessório vivo para compor o cenário de sua demonstração de poder para o investidor japonês. A humilhação da ordem era clara. Ele a estava rebaixando na frente de todos, transformando-a em uma peça de seu teatro particular. Ela sentiu o sangue subir ao rosto, sentiu a vontade de dizer não, de se recusar a participar daquela farsa. Mas então, ela pensou em seu modesto salário, na neta que dependia de sua ajuda para a faculdade. O medo de perder o emprego, sua única fonte de sustento aos 60 anos, foi mais forte que o orgulho. Ela engoliu a humilhação, como engolia tantas outras todos os dias. Ela baixou os olhos novamente para o chão. Como o senhor desejar, senhor Marcelo. Ela disse, a voz um fio. A aceitação dela, no entanto, não trouxe a satisfação que Marcelo esperava. A calma dela, a dignidade silenciosa com que ela aceitou a ordem humilhante, o irritou profundamente. Ele queria ver medo, súplica, lágrimas, mas não viu nada disso. Viu apenas uma aceitação profissional. Aquilo era uma afronta silenciosa à sua autoridade. Ótimo, disse ele, a voz agora fria novamente. Esteja impecável, não quero um único erro. O futuro da minha empresa depende da impressão que causarmos naquela noite. Você está dispensada. Ela se virou e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. Enquanto Helena se afastava, deixando para trás apenas o eco de sua dignidade, Marcelo sentou-se novamente, com uma sensação de irritação. A calma dela era um desafio. Não importa, ele pensou. Na noite do jantar, na frente de todos, sob a pressão, ela vai quebrar. E eu estarei lá para assistir. Helena deixou o escritório de Marcelo e caminhou pelos corredores luxuosos da mansão. O corpo ereto, o rosto uma máscara de neutralidade. Os outros funcionários que haviam ouvido os gritos de Marcelo a olhavam com pena e curiosidade, mas ela não encontrou o olhar de ninguém. Ela não lhes daria o espetáculo de sua dor. Chegou em seu pequeno e impecável quarto na área de serviço. Um cômodo que era o oposto de todo o resto da casa. Simples, funcional e sem nenhum traço de ostentação. Fechou a porta atrás de si e só então, na solidão de suas 4 paredes, ela permitiu que seus ombros caíssem. A respiração, que ela mantivera controlada, saiu em um longo e trêmulo suspiro. A humilhação a atingiu como uma onda física e ela se sentou na beirada de sua cama estreita, sentindo as pernas fracas. A vontade de chorar era imensa, chorar de raiva, de impotência, de vergonha, mas as lágrimas não vieram. Depois de uma vida de desafios, ela havia aprendido que as lágrimas eram um luxo que raramente podia se permitir. Elas não resolviam problemas. A ação, sim. Ela não se lamentou, não perdeu tempo com autopiedade. Em vez disso, ela começou a se preparar. A tarefa que Marcelo lhe dera era uma armadilha, um palco para sua humilhação. Ela sabia disso, mas se ela tinha que subir naquele palco, o faria em seus próprios termos, com a dignidade que lhe restava. Seu primeiro ato foi ir até seu pequeno armário. Lá dentro, pendurados, estavam seus 2 uniformes de trabalho. Eram idênticos, um vestido preto simples e um avental branco. Mas um deles era mais novo, menos gasto. Era o que ela usava em ocasiões especiais, quando a família recebia visitas que não faziam parte do círculo íntimo de Marcelo. Ela o pegou,
Inspecionou o tecido com o olhar crítico de um general, inspecionando a armadura de seu soldado. Havia uma pequena mancha na manga. A gola branca não estava tão alva quanto ela gostaria. Ela pegou seu pequeno kit de costura e uma bacia. Com uma paciência infinita, ela passou quase 1 hora trabalhando no uniforme. Ela removeu a mancha com uma mistura caseira de sabão e limão. Deixou a gola e os punhos de molho em água com bicarbonato para realçar a brancura. Depois, lavou a peça inteira à mão, com um cuidado que beirava a devoção. Enquanto o uniforme secava no pequeno varal que ela mantinha em seu banheiro, ela se sentou novamente na cama. De debaixo do colchão, ela retirou uma pequena caixa de madeira escura, polida pelo toque de muitas mãos ao longo de muitos anos. Não havia nada de valor dentro, pelo menos não em dinheiro. Ela abriu a caixa. Dentro havia apenas um item, uma única fotografia, já desbotada e com as bordas gastas. A imagem era de uma Helena muito mais jovem, com seus 30 e poucos anos. Ela não usava um uniforme, mas um elegante tailleur. Seu cabelo estava preso em um coque sofisticado, e ela não estava limpando uma casa. Estava em um salão opulento, com bandeiras de vários países ao fundo, apertando a mão de um homem idoso, de traços asiáticos e uma expressão de imensa dignidade. Era o antigo imperador do Japão. A fotografia havia sido tirada em Tóquio, durante a recepção que celebrou a assinatura de um acordo comercial histórico que Helena, como a principal diplomata do Brasil na época, havia passado anos negociando. Um acordo que salvara a economia de vários setores e que havia feito a fortuna de muitos homens poderosos, homens como o Sr. Tanaka. Ela olhou para o seu próprio rosto na foto. Viu a confiança em seus olhos, a força em seu sorriso, a certeza de seu propósito, e se lembrou de quem ela era, ou de quem havia sido antes de uma tragédia familiar, a forçar a abandonar sua carreira, sua identidade, e a desaparecer do mundo para cuidar de seus pais doentes. Ela precisou de dinheiro, de um trabalho que não exigisse referências de seu passado diplomático, um trabalho que a tornasse invisível. E assim, a embaixadora se tornou empregada. Ela guardou a fotografia de volta na caixa, o coração agora calmo, a mente afiada como nos velhos tempos. A missão de sexta-feira não era mais uma humilhação. Havia se transformado em um dever, um último ato de diplomacia em um território hostil. Ela pegou o uniforme agora seco e começou a passá-lo com uma precisão cirúrgica, cada vinco perfeitamente alinhado. O uniforme não era mais a roupa de uma empregada, era sua farda. O salão de jantar de Marcelo não era mais uma armadilha, era uma mesa de negociações. E os convidados não eram uma plateia, eram delegações estrangeiras. Ela estava pronta. Pronta para, mais uma vez, servir em silêncio, mas desta vez com um propósito e uma estratégia que só ela conhecia. A sala de jantar da mansão de Marcelo era um espetáculo de ostentação. Uma longa mesa de jacarandá para 12 pessoas, polida até brilhar como um espelho, taças de cristal, talheres de prata e um arranjo de flores exóticas que custava o salário mensal de Helena. Naquela noite, sentados à mesa, estavam Marcelo, seus 2 sócios e o convidado de honra, o Sr. Koji Tanaka. O Sr. Tanaka era um homem de seus 70 anos, de postura impecável, terno sóbrio e uma aura de calma e poder que contrastava violentamente com a energia ansiosa e barulhenta de Marcelo. A carreira de Marcelo e talvez o futuro de sua empresa dependia de conseguir o investimento daquele homem. E Marcelo, em sua insegurança, acreditava que a melhor forma de impressionar era através de uma demonstração de poder bruto. O jantar começou. A equipe de garçons contratada serviu a entrada e o vinho, mas, como ordenado, eles não se aproximavam da mesa principal. Esse era o território de Helena. Usando seu uniforme impecavelmente passado, ela se postava em um canto da sala, em silêncio, esperando pelos comandos de seu patrão.
Marcelo dominava a conversa, a voz alta e cheia de si. Ele contava histórias de suas conquistas no mercado, de como havia esmagado um concorrente, de como havia passado a perna em outro. Ele falava de seu iate, de sua coleção de carros, de suas propriedades em paraísos fiscais. Era uma performance vulgar de riqueza, uma tentativa desesperada de se provar digno da atenção do Sr. Tanaka. O investidor japonês, por sua vez, era a imagem da polidez. Ele ouvia, sorria discretamente, fazia perguntas pontuais, mas seus olhos, experientes e profundos, não demonstravam admiração, demonstravam uma análise fria, quase antropológica. Ele não estava jantando com um igual. Estava observando um espécime. E então, o teatro de humilhação de Marcelo começou. Ele estalou os dedos no ar sem sequer olhar na direção de Helena. «Helena!» ele chamou, a voz de comando. «O vinho!» Helena se aproximou da mesa, pegou a garrafa de vinho de um balde de prata e serviu a taça de Marcelo com uma mão firme e um movimento preciso. Ele não agradeceu, apenas continuou sua história. Minutos depois, ele provou a sopa. Fez uma careta de desgosto. «Helena, esta sopa está fria. Leve-a de volta para a cozinha e diga ao chefe para aquecê-la, imediatamente.» A ordem foi dada em voz alta, para que todos na mesa ouvissem. Era uma forma de mostrar seu rigor, seu padrão de excelência. Mas era também uma forma de diminuir Helena, de tratá-la como uma mensageira incompetente. Com a mesma calma digna, Helena retirou o prato de sopa da frente de Marcelo e o levou para a cozinha, sob os olhares desconfortáveis dos outros convidados. Sr. Tanaka observava tudo. O rosto impassível, mas um pequeno músculo em sua mandíbula se contraiu. Ele notava cada detalhe, cada pequena crueldade. Marcelo, sentindo-se o mestre da situação, continuou seu show. Ele interrompia Helena constantemente, pedia que ela se apressasse, que servisse a água, que trocasse um talher que ele achava que estava sujo. Cada ordem era uma pequena facada na dignidade dela, e um tijolo a mais no muro de desprezo que o Sr. Tanaka construía silenciosamente em sua mente. Helena suportava tudo com uma resiliência que Marcelo confundia com submissão. Ela não demonstrava emoção. Seu rosto era o de uma diplomata em território hostil, mantendo a compostura, observando, esperando pelo momento certo. Ela não via a si mesma como uma vítima, via a si mesma como uma profissional executando uma tarefa difícil. Ela se lembrava de negociações que duraram dias, de reuniões com ditadores, de situações de pressão extrema em que um único gesto errado poderia causar um incidente internacional. Comparado a isso, servir um milionário inseguro e seus amigos era um exercício de paciência. O jantar se arrastava, a conversa de Marcelo ficando cada vez mais egocêntrica e as respostas do Sr. Tanaka cada vez mais curtas e monossilábicas. O negócio estava morrendo na mesa, e Marcelo, em sua cegueira, não percebia. Ele acreditava que sua demonstração de poder estava funcionando. Quando o prato principal foi trazido da cozinha por um dos garçons do buffet, Marcelo o parou. «Não, deixe aí!» Ele se virou para Helena. Chegara a hora de seu grande finale. Ele sorriu, fez um gesto para que Helena se aproximasse da travessa de prata, onde repousava um elaborado prato de frutos do mar. «Agora, Helena, o momento mais importante», disse ele, em um tom alto para que todos ouvissem. «Sirva o nosso convidado de honra. E não erre. A ordem de Marcelo, sirva o nosso convidado de honra e não erre, pairou sobre a mesa de jantar, carregada de malícia. Era o lance final de seu jogo de poder, a peça central de seu teatro. Ele se recostou em sua cadeira, um sorriso de satisfação nos lábios, e cruzou os braços, pronto para assistir ao clímax de sua obra. Ele queria ver a hesitação nas mãos de Helena, talvez um pequeno tremor ao segurar a travessa pesada.
Queria ver a subserviência em seu olhar ao se curvar para servir o homem mais importante da sala. Queria que o Sr. Tanaka visse, de forma inequívoca, que ele, Marcelo, era um homem de controle absoluto, um mestre em cujo domínio até mesmo o ato de servir o jantar era uma performance de sua autoridade. Os outros convidados na mesa, os sócios de Marcelo, sentiram o desconforto. Eles sabiam o que estava acontecendo. Era um espetáculo de crueldade desnecessário, mas ninguém ousava desafiar o anfitrião. Apenas baixaram os olhos para seus pratos, tornando-se cúmplices silenciosos da humilhação. Sr. Tanaka, o alvo de toda aquela demonstração, permaneceu impassível, o rosto uma máscara de polidez oriental, mas seus olhos atentos registravam cada detalhe. Helena, por sua vez, recebeu a ordem como uma profissional. Ela não demonstrou medo, nem hesitação. A embaixadora, dentro dela, assumiu o controle. Ela sabia que aquele era o momento mais perigoso, o ponto em que a atenção de todos estaria sobre ela. Um único erro, um prato mal servido, um talher que caísse, seria a desculpa que Marcelo precisava para explodir em fúria e completar sua performance de tirano. Ela respirou fundo, uma técnica que usara inúmeras vezes antes de entrar em reuniões com líderes mundiais, e caminhou em direção ao carrinho de serviço, onde um garçom havia depositado a travessa principal. O prato era uma obra de arte. Um robalo assado, decorado com ervas finas e vegetais coloridos, o vapor subindo em uma nuvem aromática. A travessa de prata maciça era grande e pesada. Helena a segurou com as duas mãos. Seus braços, fortalecidos por uma vida de trabalho, não tremeram. Sua postura era a de uma serva, mas a firmeza de suas mãos era a de uma rainha. Ela começou a sua caminhada. Os poucos metros entre o carrinho de serviço e o lado do Sr. Tanaka. E naquela curta caminhada, o tempo pareceu se esticar. O silêncio na mesa era total. O único som era o de seus sapatos de sola de borracha, quase inaudíveis, sobre o tapete persa. Todos os olhos a seguiram. Os sócios de Marcelo a olhavam com uma mistura de pena e nervosismo. A esposa de um deles, uma mulher fútil, a olhava com um divertimento cruel, esperando pelo erro. E o Sr. Tanaka a observava com uma curiosidade neutra, como se observasse um costume local. Helena não olhou para nenhum deles. Seus olhos estavam fixos em seu objetivo, o prato vazio em frente ao convidado de honra. Ela se movia com uma graça que não pertencia a uma empregada. Não havia a pressa nervosa de quem tem medo de errar, nem a lentidão de quem está desconfortável. Havia uma economia de movimentos, uma fluidez que transformava a tarefa servil em uma demonstração de elegância e controle. Ela chegou ao lado da cadeira do Sr. Tanaka. Posicionou-se perfeitamente, nem perto demais para invadir seu espaço, nem longe demais para tornar o serviço desajeitado. "Com sua licença, senhor", ela disse, a voz calma e clara, a primeira vez que falava diretamente com ele. Sr. Tanaka assentiu, sem olhá-la. Com uma pinça de prata em uma mão e uma colher na outra, Helena começou o serviço. Seus movimentos eram os de uma especialista. Ela separou a porção perfeita do peixe sem quebrar a posta. Arranjou os legumes no prato com uma simetria artística. Cada movimento era preciso, eficiente e, acima de tudo, digno. Marcelo observava e uma pontada de irritação o atingiu. Não estava funcionando. Ele queria ver uma empregada desajeitada, uma mulher humilde e intimidada pela tarefa. Mas o que ele via era uma profissional executando sua função com uma perfeição que era quase uma afronta. A dignidade dela estava estragando seu espetáculo. Ela terminou de montar o prato. Com a mesma graça, inclinou-se para colocá-lo na frente do Sr. Tanaka e, naquele instante, para cumprir o protocolo final do serviço, para garantir que o prato estava perfeitamente posicionado, ela ergueu os olhos de sua tarefa e seu olhar encontrou o do Sr. Tanaka. O tempo para os dois parou.
O que se seguiu não foi um agradecimento, foi uma colisão de dois mundos, de duas histórias, que todos pensavam estarem a galáxias de distância. Com a travessa de prata firmemente em suas mãos, Helena se inclinou para servir o Sr. Tanaka. O movimento era pura graça e eficiência. Ela estava tão perto dele que podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Podia ver os fios de prata em seu cabelo impecavelmente penteado. Seu foco estava inteiramente na tarefa: transferir o peixe e os legumes para o prato dele sem que uma única folha de salsa caísse fora do lugar. Ela era uma profissional e aquele era seu palco, por mais humilhante que fosse a peça. O Sr. Tanaka, por sua vez, havia erguido o garfo e a faca, preparando-se para receber o prato principal. Sua mente estava longe dali. Estava pensando na proposta de negócios de Marcelo, uma proposta que ele já havia decidido, em silêncio, que recusaria. Ele via em Marcelo a personificação de tudo o que ele desprezava no novo capitalismo: a arrogância sem substância, o poder sem honra. Ele estava apenas cumprindo o protocolo do jantar por pura educação. Seus olhos estavam vagos, olhando para o prato vazio, esperando. Helena terminou de arrumar a comida no prato. E como o protocolo de um serviço impecável exigia, antes de se afastar, ela ergueu o olhar por uma fração de segundo para encontrar o do convidado, um gesto silencioso que pergunta: "Está a seu gosto?" E foi nesse instante que os dois mundos colidiram. Os olhos calmos e experientes de Helena encontraram os olhos polidos e distantes do Sr. Tanaka, e o tempo parou. Para Helena, foi apenas um momento de contato visual com um homem poderoso. Mas para o Sr. Tanaka, foi como se um relâmpago tivesse atingido a sala de jantar. A expressão em seu rosto, antes uma máscara de neutralidade diplomática, se desfez em um instante. Primeiro veio a surpresa. Ele piscou, como se tentasse ajustar o foco de seus olhos. Ele viu o rosto da empregada, um rosto de 60 anos, marcado pela vida e pelo cansaço. Mas por trás das rugas, por trás do uniforme simples, ele viu outra coisa. Viu a estrutura óssea, a curva da sobrancelha e, principalmente, o olhar. Aquele olhar. Um olhar calmo, inteligente, que ele conhecia tão bem. Um olhar que ele não via há mais de 20 anos. A surpresa em seu rosto deu lugar à mais profunda confusão. Não pode ser, ele pensou, a mente girando. É impossível. Uma coincidência. Apenas uma semelhança. Ele tentou desviar o olhar, voltar para a comida, para a realidade. Mas não conseguiu. Seus olhos estavam presos aos de Helena. E então as memórias começaram a voltar, não como um fluxo, mas como flashes de uma tempestade. Ele se viu, 25 anos mais jovem, em uma sala de negociações em Kyoto. Estava em uma delegação japonesa, em um impasse comercial que ameaçava se tornar uma crise diplomática com o Brasil. E na frente dele, liderando a delegação brasileira, estava uma mulher. Uma mulher de 30 e poucos anos, com o mesmo olhar calmo e inabalável, a mesma postura digna. Uma diplomata brilhante, cujo nome era uma lenda nos corredores do poder global. Helena Neves. A mulher que, com sua inteligência e sua integridade, havia sozinha desfeito o nó da crise e criado um acordo que não apenas trouxe paz, mas que também foi a base da fortuna de muitas das empresas ali representadas, inclusive a dele. A mulher que, após aquele triunfo, desapareceu misteriosamente do cenário mundial após uma tragédia pessoal. A semelhança não era uma coincidência. A mulher na sua frente, vestida de empregada, era a mesma mulher da mesa de negociações. Era a embaixadora Helena Neves. A compreensão, quando veio, foi total e avassaladora. A confusão no rosto do Sr. Tanaka se transformou em puro e absoluto choque. Sua boca se abriu levemente. A cor de seu rosto desapareceu, deixando-o pálido como cera. A mão que segurava o garfo de prata congelou no ar, a poucos centímetros do prato.
Ele não via mais a comida, não via mais a mesa, não via mais Marcelo ou os outros convidados. Ele só conseguia ver o rosto de Helena e a enormidade da situação o atingiu. A lendária embaixadora Neves, a mulher que ele e tantos outros líderes mundiais admiravam e respeitavam, estava ali, servindo-o, usando um uniforme de empregada, sendo humilhada por um anfitrião arrogante e ignorante que não fazia ideia de quem estava em sua presença. O choque deu lugar a um sentimento de vergonha. Vergonha por estar participando daquela cena, por não tê-la reconhecido antes. E então, a vergonha deu lugar a um profundo e inadiável senso de dever. O dever de corrigir aquela injustiça cósmica. A mão dele, segurando o garfo de prata, permaneceu congelada no ar. O tempo na mesa de jantar havia parado. Todos os outros convidados, e principalmente Marcelo, olhavam para a cena sem entender, sentindo apenas que o roteiro daquela noite havia sido rasgado. O próximo movimento do Sr. Tanaka não seria levar o garfo à boca, mas sim reescrever a história daquela noite. O garfo de prata na mão do Sr. Tanaka permaneceu suspenso no ar, um pequeno satélite de metal congelado entre o prato e sua boca. Seus olhos, antes distantes e polidos, estavam agora cravados em Helena com uma intensidade que era quase uma força física. O ar na mesa de jantar, antes preenchido com a conversa vazia de Marcelo, agora era denso e pesado, carregado com um silêncio de pura incredulidade. Os outros convidados sentiram a mudança instantaneamente. Eles pararam de comer. As conversas paralelas cessaram. Todos olhavam para o Sr. Tanaka, para seu rosto pálido e sua postura congelada, e depois para a empregada, tentando entender que tipo de drama silencioso e invisível estava se desenrolando diante deles. Marcelo foi o primeiro a se irritar com o silêncio. A atenção não estava mais nele, e isso era inaceitável. "Tanaka-san, algum problema com a comida?" ele perguntou, a voz com uma ponta de impaciência. A empregada errou no seu prato, mas o Sr. Tanaka não o ouviu. Ele parecia estar em outro lugar, em outro tempo. Em sua mente, ele via o rosto daquela mulher, não com um uniforme de serviçal, mas em um tailleur elegante, em uma mesa de negociações em Genebra, sua inteligência e sua graça desarmando os diplomatas mais poderosos do mundo. A dissonância entre a memória e a realidade era tão grande, tão violenta, que ele sentiu uma onda de vergonha por estar participando daquela farsa. E ele soube, com uma clareza absoluta, que não podia permanecer em silêncio. E então ele se moveu. Não foi um movimento sutil. Com um barulho seco e alto, o Sr. Tanaka empurrou sua pesada cadeira de couro para trás, o som arrastado no tapete caro, fazendo todos na mesa pularem de susto. Ele se levantou. O movimento foi rápido, decidido, o de um homem que tomou uma decisão irrevogável. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou de seu lugar de honra na mesa, o corpo ereto, o rosto uma máscara de seriedade solene. Marcelo o olhou completamente confuso. "Tanaka-san, o que está fazendo?" Mas o investidor japonês o ignorou completamente. Seus olhos estavam apenas em Helena. Ele deu um passo para o lado, saindo de seu lugar à mesa, e se posicionou no espaço aberto, diretamente em frente a ela. Helena, que ainda segurava a travessa de prata, recuou um passo, instintivamente, assustada com a intensidade daquele homem. E então, na frente de todos os sócios de Marcelo, de todos os convidados ricos, de todos os celulares que ainda gravavam, o Sr. Koji Tanaka, um dos homens mais ricos e poderosos da Ásia, executou um ato que desafiava toda a lógica daquela sala. Ele se inclinou para a frente. Não foi um simples aceno de cabeça. Foi uma reverência profunda, formal, executada com uma precisão ritualística. Ele dobrou o corpo na cintura, as costas perfeitamente retas, até formar um ângulo de 90 graus.
Suas mãos, que antes seguravam os talheres de prata, agora estavam pousadas respeitosamente em suas coxas. Ele manteve a cabeça baixa, os olhos fixos no chão. Qualquer um na sala com o mínimo de conhecimento da cultura japonesa saberia o que estava acontecendo. Aquilo não era uma saudação comum. Era o Saikeirei, a reverência do mais profundo e absoluto respeito, um gesto reservado para imperadores, para mestres venerados, para figuras de uma estatura moral e histórica quase divina. E ele o estava executando sem hesitação para a empregada. A imagem era surreal, uma pintura que ninguém poderia ter imaginado. O bilionário japonês, em seu terno de seda, curvado em devoção. E a empregada idosa, em seu uniforme simples, de pé, olhando para as costas curvadas do homem poderoso. O rosto uma mistura de choque e uma tristeza antiga. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o som da chuva batendo contra as janelas de vidro. Marcelo, vendo aquela cena que desafiava todas as leis de seu universo, sentiu o sangue subir à cabeça. A fúria superou o choque e ele se levantou gritando: "Tanaka-san, o que diabos você está fazendo? Fique de pé, ela é só a empregada." O grito de Marcelo: "Ela é só a empregada!" rasgou o silêncio reverente da sala. A frase, dita com a fúria de um rei cujo protocolo foi quebrado, era um reflexo de seu universo em colapso. Para ele, a cena era uma loucura, um ato de insanidade de seu convidado de honra. Ele não conseguia conceber nenhuma realidade onde um homem do status do senhor Tanaka se curvaria para alguém como Clara. Sua mente, limitada por preconceitos de classe e status, simplesmente não podia processar a informação. Ele deu um passo à frente, pronto para intervir fisicamente, para forçar o Sr. Tanaka a se levantar e acabar com aquela cena vergonhosa. Mas o investidor japonês se moveu primeiro. Lentamente, com a mesma dignidade com que se curvou, ele se reergueu. No entanto, ele não se virou para Marcelo. Ele não deu a mínima atenção ao anfitrião que gritava. Seus olhos permaneceram fixos em Helena, e a expressão em seu rosto era de uma admiração tão profunda, de um respeito tão genuíno, que era quase uma forma de adoração. Ele ignorou Marcelo como se ele fosse um ruído de fundo, um mosquito zumbindo no ar. O desprezo silencioso do Sr. Tanaka foi mais eficaz para calar Marcelo do que qualquer ordem. Marcelo parou, chocado com a indiferença, sentindo sua autoridade se dissolver no ar. Todos os olhos na sala estavam agora fixos no senhor Tanaka e em Helena, esperando pela explicação daquela cena impossível. O investidor japonês então se dirigiu a Helena, e sua voz, que fora polida e distante durante todo o jantar, agora era quente, respeitosa e ressoava com uma clareza que todos podiam ouvir. Minhas mais profundas e sinceras desculpas pela minha indesculpável falta de reconhecimento, ele disse, primeiro em japonês e depois, para que todos entendessem, em um português perfeito. A culpa é inteiramente minha. Os anos se passaram e eu não esperava encontrá-la neste contexto. Ele olhou ao redor e seu olhar rápido pela sala de jantar luxuosa foi um julgamento silencioso e devastador sobre o anfitrião. Ele então se voltou novamente para Helena, a admiração em seu rosto se intensificando. Mas mesmo após todos esses anos, a sua presença, a sua dignidade é inconfundível. Ele fez uma pequena pausa e então pronunciou o nome que era a chave para todo o mistério. O nome que calaria o mundo de Marcelo para sempre. É uma honra indescritível e absolutamente inesperada estar em sua presença novamente. Embaixadora Helena Neves. O título, Embaixadora. A palavra caiu sobre a mesa de jantar como uma bomba de nêutrons, aniquilando todas as noções de hierarquia e poder que governavam aquele ambiente. Um dos sócios de Marcelo engasgou com o vinho. A esposa de outro levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque.
Eles conheciam aquele nome. Todos no mundo dos negócios e da diplomacia conheciam. Helena Neves. A lendária diplomata brasileira, a negociadora implacável e brilhante que havia desaparecido da vida pública há mais de uma década, após uma tragédia familiar. A mulher que havia orquestrado o Acordo de Quioto, o mesmo acordo que permitiu que a Tanaka Global se tornasse o império que era hoje. A mulher que era famosa por sua integridade, sua inteligência e sua capacidade de se mover silenciosamente pelos corredores do poder. Marcelo ouviu o nome e seu cérebro parou de funcionar. Não podia ser. Ele sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Helena Neves. A autora do livro A Diplomacia da Ação, o livro que estava em sua própria estante, o livro que ele citava em suas reuniões para parecer mais inteligente, mais estratégico. Ele olhou para o rosto de sua empregada. A mulher que ele havia humilhado, que ele havia usado como um objeto, que ele havia ordenado que servisse o vinho, e agora ele a via. Ele via a calma em seus olhos, não como subserviência, mas como controle. Via sua postura digna, não como a de uma serviçal, mas como a de uma estadista. Via seu silêncio não como falta de opinião, mas como o de uma observadora experiente. Tudo se encaixou. A correção da bandeira no globo, o conhecimento sutil, a dignidade inabalável. O horror da verdade o engoliu. Ele havia passado a noite inteira tentando impressionar um homem que, na verdade, idolatrava a mulher que ele tratava como lixo. Ele não havia apenas cometido uma gafe, ele havia cometido um suicídio profissional e social, e o havia feito da forma mais pública e espetacular possível. O título, Embaixadora Helena Neves, pronunciado com a clareza de uma sentença pelo Sr. Tanaka, não apenas silenciou a sala, ele quebrou a realidade. O cérebro de Marcelo, por uma fração de segundo, simplesmente se recusou a processar a informação. A frase não se encaixava em nenhuma caixa de seu universo ordenado. Era como ver um peixe voar. Ele olhou para Helena, sua empregada, a mulher que ele havia humilhado minutos antes, e depois para o Sr. Tanaka, o bilionário que ele passara a noite inteira tentando impressionar. E a conexão não se fazia. Ele soltou uma risada nervosa, uma reação automática de seu ego ferido. Embaixadora, Tanaka-san, acho que o senhor bebeu um pouco demais do nosso vinho. Esta é a Helena, minha empregada, ela limpa o chão. Mas o sorriso em seu rosto morreu antes mesmo de se formar. Ninguém na sala riu com ele. Pelo contrário, o que ele viu nos rostos de seus sócios foi uma expressão de puro e absoluto terror. Pedro, o mais velho, empalideceu tanto que parecia que ia desmaiar. Ele levou a mão à boca, os olhos fixos em Helena, como se tivesse visto uma assombração. O outro sócio, Ricardo, mais jovem, deixou o garfo cair de sua mão. O som do metal batendo no prato de porcelana, ecoando no silêncio mortal como um tiro. Eles sabiam o nome. Eles entenderam o desastre antes mesmo de Marcelo. Foi o olhar deles, o olhar de pânico de seus próprios homens, que finalmente quebrou a barreira de negação de Marcelo. Ele se virou novamente para Helena, e desta vez ele a viu de verdade. Sua mente, em um mecanismo de defesa desesperado, começou a projetar flashes de memória, mas agora com uma nova e terrível legenda. A imagem dela parada, olhando pela janela do escritório. Ele a havia chamado de preguiçosa. Agora ele via a verdade. Ela não estava olhando para as nuvens, estava analisando o layout da cidade, a dança dos guindastes nos prédios em construção. Era o olhar de uma estrategista urbana. A imagem dela corrigindo discretamente a pequena bandeira do Japão no globo terrestre. Ele se lembrou de ter pensado como a limpeza era descuidada. Agora, ele via o gesto não como um erro, mas como a correção precisa de uma diplomata que conhecia a geografia política do mundo melhor do que ele.
Ele se lembrou da forma como ela aceitou sua ordem humilhante, com uma calma que o irritou. Não era a submissão de uma serva. Era a compostura de uma estadista acostumada a lidar com tiranos infantis em salas de poder muito mais importantes do que aquela. O livro em sua estante. A Estratégia do Respeito Mútuo, de Helena Neves. Ele nunca o lera. Era apenas um objeto para impressionar os outros. E a autora estava servindo seu vinho. A realização veio como uma onda de náusea, uma vertigem que o fez se apoiar na mesa para não cair. Ele olhou para o senhor Tanaka, que o encarava com uma expressão de desprezo glacial, e ele entendeu a profundidade de sua própria ignorância. Ele passou a noite inteira se gabando de suas pequenas vitórias no mercado, tentando parecer um titã para um homem que estava, naquele exato momento, na presença de uma lenda viva da diplomacia. Ele tentou parecer um rei para um homem que estava diante de uma verdadeira rainha. A humilhação que ele sentia agora era 1000 vezes pior do que qualquer perda financeira. Era uma humilhação intelectual, moral. Era a aniquilação de seu ego. O rosto de Marcelo passou por uma metamorfose visível para todos na mesa. O vermelho da fúria deu lugar ao branco pálido do choque, e o branco deu lugar a um tom esverdeado de vergonha e pânico. O suor brotou em sua testa. Seu terno caro de repente pareceu apertado demais, sua gravata de seda, uma forca. Ele olhou para Helena novamente. E agora, o uniforme simples que ela usava parecia desaparecer, substituído em sua mente pela imagem de um tailleur elegante. A bandeja de prata em suas mãos se transformou em uma pasta de documentos de Estado. A empregada se desfez, e em seu lugar estava a embaixadora. E ela o olhava, sem raiva, sem triunfo, apenas com a calma de quem sempre soube quem era, e que agora via o mundo finalmente se ajustar à sua verdadeira estatura. Aquele olhar calmo foi o que o quebrou. Foi a prova final de sua insignificância. Ele, Marcelo Ventura, o rei em seu castelo de vidro, era, na verdade, o bobo da corte. E o espetáculo daquela noite não havia sido a humilhação de sua empregada, mas a sua própria. O nome Embaixadora Helena Neves pairou no ar. E o mundo de Marcelo se partiu em 1 milhão de pedaços. Ele estava congelado, uma estátua de vergonha e pânico, enquanto seu cérebro tentava desesperadamente processar a enormidade de seu erro. Ele não conseguia respirar. O som na sala de jantar, antes um murmúrio de conversas e o tilintar de talheres, agora era um silêncio profundo, quebrado apenas pela sua própria respiração ofegante. Todos os olhos, antes cheios de zombaria por Helena, agora estavam fixos nele, cheios de uma mistura de pena, desprezo e o mais puro horror corporativo. Seus sócios, Pedro e Ricardo, o olhavam como se ele fosse um traidor, o homem que havia acabado de afundar o navio com todos a bordo por causa de um capricho cruel. Em meio a essa ruína silenciosa, a figura do Sr. Tanaka se moveu. Ele, que havia se curvado para Helena, agora se erguia em toda a sua estatura. A admiração em seu rosto ao olhar para Helena deu lugar a uma máscara de gelo polido ao se virar lentamente para encarar Marcelo. O movimento foi deliberado, cada segundo projetado para maximizar o peso do que viria a seguir. Marcelo-san, começou o Sr. Tanaka, e sua voz, embora calma, cortou o ar como uma lâmina. Eu viajei milhares de quilômetros para este jantar. Vim avaliar um homem com quem minha empresa considerava investir centenas de milhões de dólares. Ele fez uma pausa, o olhar fixo em Marcelo, que não conseguia desviar. Eu analisei seus relatórios financeiros, vi suas projeções de crescimento, vi sua agressividade no mercado. Mas meu avô, que construiu nosso império a partir das cinzas de uma guerra, me ensinou que os números são apenas uma pequena parte da história. Ele me ensinou que o verdadeiro valor de um parceiro, a verdadeira força de um líder, não se mede em momentos de triunfo. Mede-se na forma como ele trata aqueles que ele acredita serem insignificantes.
O discurso era uma aula, uma lição de moral proferida na frente da corte humilhada de Marcelo. Cada palavra era um golpe. Eu o observei esta noite, Marcelo San. Observei com muita atenção. Vi como você se gaba de suas próprias conquistas. Vi como trata sua equipe com impaciência. E eu testemunhei o imperdoável. O olhar de Tanaka se desviou por um segundo para Helena, que permanecia de pé com uma calma digna, e depois voltou para Marcelo. Eu vi o prazer que o senhor sentiu ao tentar quebrar o espírito de uma das mulheres mais honradas e respeitadas que meu país já teve o privilégio de conhecer. A embaixadora Neves, uma mulher cuja integridade e inteligência são lendárias nos círculos diplomáticos e financeiros do mundo todo. Uma mulher a quem minha própria família deve uma gratidão imensa por um acordo que ela mediou anos atrás e que mudou o destino de nossas empresas. Ele se aproximou um passo da mesa, a voz baixando para um tom ainda mais mortal. Você não a reconheceu. E isso não é apenas um erro social. É um defeito de caráter. Demonstra uma falta de discernimento, uma cegueira para o verdadeiro valor, que é perigosa nos negócios. Um homem que não consegue ver a rainha porque está ocupado demais, zombando do uniforme da serva, é um homem com quem a Tanaka Global não pode se associar. O veredito foi dado. A lógica era implacável. Portanto, continuou o Sr. Tanaka, agora se dirigindo a toda a mesa, mas com os olhos ainda cravados em Marcelo, em nome da Tanaka Global e de nossos acionistas, eu declaro que nossa negociação está oficialmente e irrevogavelmente encerrada. Considere nossa proposta de investimento permanentemente retirada. As palavras caíram como uma guilhotina. O som de um dos sócios de Marcelo deixando o copo cair na mesa foi o único ruído. Estava acabado. O negócio que era a única salvação da Ventura Corp estava morto. E o assassino era o próprio Marcelo. Sr. Tanaka então se virou completamente, dando as costas para Marcelo, um gesto final de desprezo. Ele caminhou até Helena e novamente fez uma pequena e respeitosa reverência. Embaixadora, se me permite, eu a acompanho. Acredito que o ar neste recinto se tornou irrespirável. E ele ofereceu seu braço a ela. A cena foi a inversão completa de poder. O homem mais importante da sala, oferecendo seu braço para a mulher, que minutos antes estava ali para servir. A frase de Sr. Tanaka, nossa negociação está encerrada, foi o som da guilhotina caindo sobre o pescoço de Marcelo. O futuro de sua empresa, sua reputação, seu status, tudo foi decapitado em um único e elegante golpe de espada. Por um segundo, ele ficou paralisado. O cérebro incapaz de aceitar a finalidade daquelas palavras. Mas o som dos passos do Sr. Tanaka, se afastando da mesa, o despertou de seu transe. O pânico, uma onda avassaladora e primitiva, tomou conta dele. Ele não podia deixar que terminasse assim. Ele, Marcelo Ventura, não podia ser derrotado. Ele agiu por puro instinto, o instinto de um animal encurralado. Espere! Ele gritou, a voz esganiçada, uma sombra patética de sua antiga autoridade. Ele correu, desajeitadamente, contornando a mesa e se colocando no caminho do Sr. Tanaka, bloqueando sua passagem para a saída. Tanaka-san, por favor. Foi um mal-entendido, um erro terrível. Eu peço desculpas. Ele implorou, o corpo curvado, a arrogância substituída por uma subserviência humilhante. Senhor. Tanaka parou. Não por consideração, mas porque seu caminho estava bloqueado. Ele olhou para Marcelo com uma expressão de puro nojo. Não disse uma palavra. Aquele silêncio era mais condenador do que qualquer insulto. Desesperado, Marcelo percebeu que o juiz daquela situação não era mais o investidor japonês. O poder não estava mais com o dinheiro, estava com ela. Ele se virou para Helena, que ainda estava de pé perto da mesa, observando a cena com uma calma glacial. E então, ele se humilhou completamente. Ele, o homem que a havia chamado de insolente, que a havia demitido, que a havia tratado como um objeto, agora implorava por sua ajuda. Embaixadora,
ele disse, a palavra soando estranha e forçada em sua boca. Embaixadora Neves, por favor, me perdoe, eu não sabia. Foi um erro imperdoável. Diga a ele. Diga ao Sr. Tanaka que foi um engano. Diga que nós podemos consertar isso. Por favor, eu lhe imploro. Ele estava suplicando, o rosto contorcido em uma máscara de pânico, pedindo que a vítima de sua crueldade agora se tornasse sua advogada, sua salvadora. Todos na sala prenderam a respiração, esperando pela reação de Helena. Era o momento de sua vingança. Ela poderia destruí-lo com uma única palavra. Poderia rir de seu desespero. Poderia devolver a ele cada grama da humilhação que ele lhe dera. Mas ela não fez nada disso. Ela fez algo muito mais devastador. Ela o ignorou. Ela olhou através dele como se ele fosse uma janela, como se fosse um fantasma, uma figura transparente e sem nenhuma importância no mundo dela. Seu olhar não continha raiva, nem perdão, nem satisfação. Não continha absolutamente nada. Para Helena, a diplomata, Marcelo Ventura havia deixado de existir. A indiferença dela foi o golpe final, a prova de que ele havia se tornado tão insignificante que não merecia sequer uma reação. Com a mesma calma e autoridade de quem encerra uma sessão na ONU, ela se virou para os outros convidados, os sócios de Marcelo e suas esposas, que assistiam a tudo, paralisados. Senhores, senhoras, disse Helena, e sua voz, embora suave, encheu a sala, comandando a atenção de todos. Peço licença, acredito que este jantar e as negociações a ele associadas chegaram a um fim lamentável. Ela fez uma pequena pausa. O silêncio na sala era total. Agradeço a hospitalidade, mas agora, se me dão licença, irei me retirar. Sua autoridade era tão natural, tão inquestionável, que ninguém ousou dizer uma palavra. Os sócios de Marcelo, vendo que o navio havia afundado de vez, começaram a se levantar, pegando suas coisas, ansiosos para abandonar a cena do desastre. Marcelo ficou parado no meio da sala, completamente só, ignorado por todos. O homem que era o centro do universo daquela festa agora era um buraco negro, uma presença que todos queriam evitar. Ele viu Helena caminhar em direção à porta, a postura impecável, e soube que estava vendo sua última esperança ir embora para sempre. Ele havia perdido, e a derrota era absoluta. O pedido desesperado de Marcelo, por favor, diga a ele, ficou pairando no ar, uma súplica patética que ninguém na sala tinha a intenção de atender. Helena o olhou, não com o desprezo que ele merecia, mas com a indiferença que ele mais temia. Para ela, naquele momento, ele era irrelevante, um obstáculo barulhento que precisava ser contornado. Ela se virou, dando as costas para ele, e seu olhar varreu a mesa, encontrando os olhos dos sócios de Marcelo e dos outros convidados, que a encaravam com uma mistura de medo e admiração. Com uma calma que parecia vir de anos de experiência em comandar salas de poder, ela falou, e sua voz, embora suave, tinha o peso de uma ordem final. Senhores, senhoras, como podem ver, a noite chegou a um fim inesperado, e devo dizer, lamentável. Ela fez uma pequena pausa, permitindo que a vergonha de Marcelo se aprofundasse no silêncio. Agradeço a presença de todos, mas peço que agora nos deem licença. Acredito que todos nós precisamos nos retirar. Não foi um pedido, foi uma dispensa, uma ordem de encerramento. E vindo da lendária embaixadora Helena Neves, a mulher que todos ali agora sabiam quem era, a ordem foi recebida com a deferência de um decreto real. Imediatamente, os convidados começaram a se mover. Houve um barulho de cadeiras arrastando, de guardanapos de linho sendo colocados sobre a mesa. Ninguém olhava para Marcelo. Seus sócios, com os rostos pálidos, foram os primeiros a se levantar, ansiosos para fugir da cena do crime, para se distanciarem do homem, cuja arrogância havia acabado de custar-lhes uma fortuna. Eles passaram por Marcelo como se ele fosse uma estátua, um obstáculo invisível. Um deles, Pedro,
O mais velho apenas balançou a cabeça em negação, um gesto silencioso que comunicava o fim não apenas de um negócio, mas de uma parceria. Os outros convidados seguiram o exemplo, saindo em um fluxo rápido e silencioso, evitando o contato visual com o anfitrião caído. Em menos de 2 minutos, o grande salão de jantar, antes cheio de vida e de risadas falsas, estava quase vazio. Apenas o cheiro de comida cara e de fracasso permanecia no ar. Marcelo ficou sozinho, de pé, no meio da sala, cercado pelos restos de seu banquete, pelos pratos meio comidos e pelas taças de cristal abandonadas. Ele era um rei em um salão de baile após sua própria execução. Helena observou a cena por um último instante, sem nenhuma expressão de triunfo no rosto, apenas uma tristeza cansada. Ela então se virou e caminhou em direção à porta principal. Senhor Tanaka, que havia esperado pacientemente perto da saída, a viu se aproximar e deu um passo à frente, o rosto cheio de um respeito profundo. Embaixadora Neves, disse ele, a voz baixa e reverente. Permita-me, por favor, a honra de acompanhá-la e garantir que chegue em segurança em sua casa. É o mínimo que posso fazer para me desculpar por ter participado, mesmo que ignorantemente, desta noite desagradável. Helena o olhou, e pela primeira vez naquela noite, um pequeno e genuíno sorriso tocou seus lábios. A gentileza é sua, Tanaka-san. Eu aceito. Ele ofereceu o braço a ela, um gesto de cavalheirismo de outra era, e ela aceitou. De braços dados, a ex-empregada e o bilionário japonês caminharam juntos pelo imenso hall de entrada da mansão, passando pelo retrato do avô de Marcelo, sem sequer olhar para ele. Ao chegarem à porta, prestes a sair para a noite chuvosa, o Sr. Tanaka parou por um instante. Sabe, embaixadora, ele disse, como se estivesse apenas fazendo uma observação casual. O que aconteceu aqui hoje, por mais lamentável que seja, talvez tenha sido uma obra do destino. Helena o olhou curiosa. O governo do meu país, continuou ele, está no meio de uma negociação muito complexa para um novo acordo comercial panasiático. E nós estamos, para ser franco, perdendo. Falta-nos um negociador com a sua habilidade, com a sua reputação de integridade, com a sua capacidade de construir pontes onde outros veem apenas muros. Ele se virou para ela, os olhos brilhando com uma nova oportunidade. Nós precisamos de um consultor sênior para liderar nossa estratégia, alguém do seu calibre. O trabalho exigiria viagens, claro, mas a remuneração e a importância da missão seriam compatíveis com a sua lenda. A proposta ficou no ar. Não era um pedido de desculpas. Era uma oferta de emprego. Uma oferta que a colocaria de volta exatamente no mundo de onde ela havia saído. Helena olhou para a chuva caindo lá fora, depois para o rosto sério do Sr. Tanaka. O sorriso dela se alargou um pouco. Tanaka-san, ela disse, creio que temos muito o que conversar. E juntos, eles saíram pela porta, deixando para trás Marcelo, sozinho, em meio aos destroços de seu jantar, de sua carreira